1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Ah, esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Irmãos, esta é a esperança. Esta é a esperança que nos impulsiona. Durante muitos e muitos anos, o rei está voltando. Atos 1, 19, não precisa abrir. E olha, deixa eu te avisar de antemão. Eu vou falar várias passagens bíblicas aqui, mas eu não tenho tempo hoje para ler todas as passagens. Então anote, se possível, anote as passagens. Lá na sua casa, depois no final, você vai poder ler cada uma dessas passagens e poder aí pegar ao todo o que nós queremos falar hoje. Mas eu não vou ter tempo de falar todas elas, ler todas elas. Mas em Atos 1, 19, lá estão aqueles homens, os discípulos, e eles estão ali com Jesus, e de repente Jesus começa a subir diante dos seus olhos, e Jesus então desaparece, não numa nuvem de neblina, ou numa nuvem de chuva, mas Jesus desaparece numa nuvem de glória. E aí dois varões, dois anjos, param ao lado daqueles homens, e olham e falam: olha, esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Daquele dia para cá, queridos, eu tenho certeza, existe uma chama no coração do homem, uma chama de esperança, que não se cala e que diz constantemente: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E é por isso que quando nós cantamos essa canção, o nosso coração se expande, a ponto de quase não caber dentro dos nossos peitos. O rei está voltando. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa bênção de Deus, e quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 4, nós percebemos algumas coisas. Nós percebemos que essa doce esperança, sabe, isso que todos os cristãos sonham, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, sonham com a vinda de Cristo, porque não haverá choro, não haverá mais lágrimas, as pessoas, nossos queridos, não morrerão, nós não teremos mais as perdas, e todo mundo junto, né? Todos aqueles que aceitaram a Cristo irão para o reino dos céus. Ah, que doce esperança! Quando nós olhamos para essa esperança, quando nós olhamos para tudo isso, nós devemos nos atentar para essa passagem, porque essa passagem, ela trata justamente disso, ela trata dessa esperança, ela trata desse desejo, esse maravilhoso evento que nós aguardamos. E nós devemos pensar no seguinte: quando nós lemos aqui, nós vemos que o Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro evento que nós vemos é: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E nesse arrebatamento teremos os nossos corpos transformados. E nós vamos ver por quê. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, nós vamos ver também no decorrer dessa mensagem, logo em seguida que formos arrebatados, logo em seguida que subirmos com Cristo, o que então acontece. Mas a primeira coisa que nós precisamos parar e pensar é que os mortos ressuscitarão primeiro. E para entendermos a questão dos mortos ressuscitando primeiro, nós precisamos entender um pouco a questão dos mortos. Dr. Amos Taver disse o seguinte: a morte não é um simples ponto final, mas apenas uma vírgula na história da vida.
A morte não é um ponto final, um simples ponto final, mas apenas uma vírgula na história da vida. Mas a morte tem causado terror. A morte tem sido a grande vilã de muitas pessoas, porque não se pode olhar para a questão da morte sem pensar na separação e todas as outras coisas que a morte acaba nos trazendo. Então a morte, ela tem sido encarada não como uma vírgula, mas a morte tem sido encarada por muitos como a maior tristeza ou o fim de todas as coisas. Sabe, irmãos, para isso que nós olhamos para esse texto de 1 Tessalonicenses, e quando nós lemos, por exemplo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 mesmo, onde vocês estão, mas no versículo 13, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando nós nos atentamos à palavra de Deus, quando nós olhamos para as profecias bíblicas, quando nós olhamos para o plano de Deus a respeito do fim dos tempos, quando nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para algo que pode nos trazer esperança. Nós olhamos para algo que pode nos trazer consolo. Nós olhamos para algo que pode nos trazer coragem. Esperança por quê? Esperança porque nós sabemos que existe algo muito, muito melhor depois. Consolo, queridos, porque todos nós perdemos alguém. Todos nós já perdemos alguém. Pode ser o pai, a mãe, o vô, a avó, filhos. Todos nós perdemos alguém e precisamos de algo que acalente o nosso coração, que nos traga consolo. Quando nós entendemos o que a palavra de Deus diz, nós temos o consolo. E nós temos coragem. Porque, irmãos, muitos têm vivido com medo da morte. Com medo de passar por essa passagem, de passar por essa etapa. Mas nós vamos ver que existem servos do Senhor que se alegram diante da morte. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos o seguinte: ao som da trombeta de Deus, e nós cantamos isso, tão maravilhoso. Ao som da trombeta de Deus. Quando eu era garoto, eu ficava imaginando como será a trombeta de Deus. Será algo que vai fazer tremer a terra. Será algo que, sei lá, vai ser tão rápido, porque é num piscar de olhos. Como essas coisas vão acontecer? Como a trombeta de Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de algumas coisas a respeito de trombeta. E claro, não seria as mesmas trombetas que o maestro Jaciel teria aí todo o conhecimento mais apurado. Ou a Julie, que outro dia deu um show aqui, né, Julie? Tocando aqui a trombeta do irmão. Mas o que a palavra de Deus diz em Números, e nós não vamos ler esse texto, não precisa abrir. Eu apenas vou citá-lo. Números 10. Ele diz o seguinte ali, em Números 10. O versículo 2, eu vou ler para vocês o versículo 2. Diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, quando nós olhamos para Números, nós vemos ali que Deus havia mandado fazer 2 trombetas para o povo de Israel. E essas 2 trombetas, elas deveriam ser tocadas, primeiro para convocar as pessoas, convocar o povo. O toque do convocar o povo era um toque, não era o toque mais alto, não era o toque mais forte, mas tinha um toque, que era um toque forte e contínuo. E esse toque forte e contínuo, ele servia para convocar para a partida. A ideia era a seguinte: o tabernáculo vai continuar andando, nós vamos continuar aqui na nossa caravana por esse deserto, então todos preparem as suas coisas, nós estamos convocando vocês, porque nós vamos continuar a caminhada, nós vamos continuar para o próximo passo. Se nós olharmos dentro desse aspecto, se nós olharmos dentro desse ponto de vista das trombetas, nós poderíamos analisar a volta de Cristo, primeiro, como convocar, e segundo, chamar para a partida. Por que nós poderíamos olhar dessa forma, fazer esse paralelo? Porque a primeira parte de 1 Tessalonicenses 4 diz que os mortos ressuscitarão primeiro.
dá uma ideia de que os mortos seriam convocados. Dá uma ideia de que o mar, e a palavra de Deus diz isso, que o mar teria que devolver os seus mortos. Irmãos, não importa aonde os elementos estão. Não importa onde os elementos estão. Algumas pessoas imaginam, não, mas olha, e quem morreu lá num naufrágio? E quem foi cremado? E a espaçonave que explodiu lá na atmosfera? E aí? Deixa eu dizer uma coisa, Deus é poderoso para colher todos os elementos que Ele precisar, de todos os lugares do universo, se for preciso, mas os mortos ressuscitarão. E é uma convocação, está sendo convocado, os mortos agora, eles devem ressuscitar. E é importante, irmãos, entendermos isso. E é importante nos atentarmos para a questão dos mortos, porque ressuscitarão da onde? Como é que eles estão agora? O que está acontecendo com os mortos agora? Eu preciso entender algumas coisas para que eu consiga compreender o que está escrito aqui. E para nós entendermos então, eu quero convidar vocês para dar um pulo lá no Salmo de número 16. Diz assim, a partir do verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso Ele está à minha mão direita, não vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, e a tua mão direita a delícias perpetuamente. Irmãos, é interessante, porque nós vemos o seguinte, o salmista começa aqui dizendo que ele pode se alegrar, é o que ele diz no versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração. O salmista continuamente, ele estava passando por guerras, traições, situações em que as pessoas queriam matar, até o seu próprio filho tentou matá-lo. E ele passa constantemente por essa realidade, a realidade que a qualquer momento ele pode morrer, ele pode ser assassinado, porque ele era um rei segundo os olhos de Deus ali, que fazia as coisas que Deus queria. E claro que as pessoas não se alegrariam com isso. Então muitos queriam matar Davi, muitos queriam acabar com a vida de Davi. E Davi então ele olha para a morte. E Davi diz o seguinte, eu posso me alegrar. O meu coração pode se alegrar na morte. Coisa maluca, que coisa doida. Como assim alguém pode se alegrar na morte? E aí então Davi, ele começa a nos dizer o porquê que ele pode se alegrar na morte. Ele diz assim no versículo 10, porque não deixarás a minha alma no inferno. Interessante, irmãos, que aqui a palavra inferno não está muito dentro da palavra, do significado de inferno. A palavra aqui é Sheol. Sheol está mais ligado à questão da sepultura. O Hades está mais ligado ao inferno. E não é por isso que você vai deixar de tomar o Hades, tá? Sem problema, pode tomar, não é a bebida do inferno. Não, pelo contrário, é bom, de soja, sem problema nenhum. Mas ele, na verdade, o que ele está dizendo aqui é a respeito de Sheol. Não deixará que a minha alma repouse na sepultura. Não deixará que a minha alma repouse ali embaixo da terra. Não deixará que a minha alma repouse no mundo dos mortos. É isso que Davi está dizendo. E ele continua dizendo o seguinte, também a minha carne repousará segura. Eu acho interessante a tradução da linguagem da Bíblia Viva, que ela diz o seguinte, não permitirás que o teu amado seja ruído pelos vermes. Ah, espera, todos são ruídos pelos vermes. Sim, só que para aqueles que aceitaram a Cristo, os vermes vão ter que devolver o que eles ruíram, porque os corpos serão ressuscitados. O que Davi está dizendo aqui é algo interessante. O que Davi está dizendo aqui é, a morte não pode me destruir. A morte não é poderosa para me destruir. A morte não é poderosa para me segurar.
A morte não é poderosa para acabar com a minha vida. A morte não é poderosa para aniquilar a minha existência. A morte não é poderosa. Ela não pode contra os servos e filhos de Deus. Não pode. E aí Davi continua nos mostrando algo interessante e que conforta os nossos corações e que daqui eu acredito que Davi pode dizer da alegria dele. Porque ele diz o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida. Já te digo que não é essa vida, mas é a abundante vida que nos espera. Na tua presença há fartura de alegria. Farturas de alegria. Sabe, irmãos, quando as coisas estão difíceis, você tem espaço na sua mesa para coisas curiosas. Então, por exemplo, quando você não tem nada muito melhor, eu lembro que quando eu era garoto e faltava o dinheiro para o docinho, nós fazíamos o seguinte, era uma delícia, eu acabei de lembrar disso, acho que vou ter que voltar e passar na padaria. Mas nós pegávamos aquela bengala grande, eu sempre gostava do bico da bengala. Nem tem muito mais aqui dessas bengalas, né? E aí você colocava aquela margarina e jogava açúcar por cima. Várias pessoas lembraram disso. Açúcar por cima, porque não era só porque eu gostava de pão com a margarina e açúcar, mas é que eu lembro que faltava o docinho, não tinha o dinheiro para o doce, mas o pão sempre tinha, açúcar tinha, margarina tinha. Então eu ia lá na casa do meu avô e da minha avó e era batata. Você comia também lá, né, Júnior? Um pãozinho com uma margarina com açúcar, né? É, né? Era uma delícia. Mas sabe, se a dispensa do meu avô e da minha avó estivessem repletas de chocolates, de coisas gostosas, pudim de leite. Pudim de leite, eu amo pudim de leite. Mousse de limão, a geladeira estivesse transbordando e eu tivesse os mais diversos pães, provavelmente, queridos, eu não teria comido pão com açúcar e margarina. Sabe por quê? Porque não faltavam algumas coisas. Agora imagine o seguinte. A palavra de Deus diz que com Cristo nós teremos fartura de alegria. Sabe o que isso quer dizer? Que a dispensa celestial, a sua dispensa celestial, ela está tão cheia de alegria, e não tem mais lugar nas prateleiras da sua vida celestial para colocar mais nada, porque existe uma fartura muito grande de alegria. Não tem lugar para tristeza, não tem lugar para o choro, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para lágrimas, não tem lugar para dor, não tem lugar para mais nada na vida das pessoas que morrem com Cristo, senão alegria. Alegria, 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 fartura de alegria. É o que diz a palavra de Deus. Eu estou entendendo agora por que Davi está dizendo que ele pode se alegrar com a morte. Mas ele não para por aí, ele diz o seguinte, que a mão direita de Deus, ou ao lado de Cristo, porque estaremos perpetuamente, eternamente ao lado de Cristo, há delícias perpétuas. A ideia é a seguinte, ao lado de Jesus, as delícias não se acabam. Não existe fim. É viver as delícias e alegrias transbordando, e delícias e alegrias, e delícias e alegrias. Meu Deus, o que é isso? Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele aqui. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que têm coragem de dizer não ao mundo, e sim a Jesus Cristo, Filho de Deus. Fartura de alegrias, delícias perpétuas. Quando nós olhamos, então, e várias pessoas têm várias dúvidas, né? Minha mãe é uma das que mais tem as dúvidas dela, e ela sempre diz, escuta, mas e aí? Eles vão conversar? Eles vão se conhecer? Nós vamos conhecer? Como é que é? Me fala, mãe, não, calma, depois vai chegar lá a mensagem. Não, mas me conta logo, eu quero saber. Sabe, a Bíblia, ela não é extremamente clara em algumas coisas que diz respeito à vida após a morte. O objetivo maior de Deus não era mostrar os detalhes. O objetivo maior de Deus é mostrar que vale a pena. Mas o Senhor nos dá algumas direções interessantes. Nós não vamos ler. Anote aí Lucas 16, 19 a 31. E eu vou contar aqui um pouco da história para vocês. Essa é a parábola
do rico e de Lázaro, o mendigo. O rico está ali na sua casa, na sua mansão. O mendigo mora aos pés ali da porta, do lado de fora da porta do rico, do homem rico. Bom, o mendigo morre. Passado algum tempo, o rico também morre. Agora, o mendigo foi levado pelos anjos e ele está no seio de Abraão, que não é o paraíso de hoje. O seio de Abraão é para onde iam todas as pessoas que observavam a lei de Moisés. Então, todos aqueles que observavam a lei de Moisés, até que Jesus ressuscitou, eles eram levados ao seio de Abraão, que era um lugar, sim, de aconchego, de segurança, o seio do pai Abraão. Quer dizer, como se estivesse ali nos braços do pai Abraão. Mas o rico não queria saber das coisas do Senhor. O rico não queria saber de uma vida voltada para Deus. E quantas pessoas nós encontramos hoje que agem exatamente como esse rico. Não estão nem aí para as coisas do Senhor, não estão nem aí para a igreja, não estão nem aí para Jesus, não estão nem aí para nada. Bom, esse rico, ele não foi para o seio de Abraão, ele foi para o Hades. Ele foi para um lugar de tormento, ele foi para um lugar de dor, um lugar onde a sede, onde a alma sedenta não tem um pingo de água sequer. Lugar de tormento. E lá está então o rico. Sabe, irmãos, nessa parábola, eles conseguem se comunicar. A Bíblia diz, depois vocês vão ler, que o rico olhou de longe e subiu seus olhos, a ideia é que ele esteja mais abaixo, e olhou de longe, lá no seio de Abraão. Provavelmente, isso não era possível, essa comunicação. Jesus estava ilustrando algo, mas os aspectos do que aconteceu ali são muito interessantes e neles nós podemos nos abraçar. Porque diz o seguinte, que o rico olhou e disse, Abraão, pede para o Lázaro, para o mendigo, molhar o dedo na água e me dar uma gota dessa água. Tamanha era a sede que aquele homem tinha. E aí eles dizem, olha, desculpa, mas não dá para passar esse abismo, não dá para chegar até você, não tem mais o que possa fazer por você. Sua decisão você tomou lá em cima. E ele diz, então vai lá em cima e avisa os meus irmãos que esse lugar é terrível. E aí Abraão diz, olha, também não vai acontecer. Porque eles não ouvem nem os que os profetas estão dizendo. Então, ainda que fosse possível voltar, eles não iam nos dar ouvidos também. Algumas coisas importantes nessa passagem é que eles ouvem, eles falam, eles bebem, eles degustam, eles sentem, tem o paladar, o toque. Nós vemos os sentidos presentes depois que essa vida acaba. As pessoas não estão estagnadas, dormindo ou congeladas. Elas não estão simplesmente, não. Elas estão sentindo e vendo e fazendo e falando e provavelmente brincando e correndo e se alegrando e cantando e tantas outras coisas, ou sofrendo, chorando, mas existe os sentidos todos presentes. Todos presentes. Irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, e tem uma outra passagem interessante, que você vai anotar também, nós não vamos ler aqui. A outra passagem interessante, que nos traz esses aspectos da vida após a morte, é Lucas 9, 29 a 33, anote aí e leia depois com calma na sua casa. Lá estão os discípulos no monte, e o texto fala a respeito do monte da transfiguração, porque Jesus foi transfigurado. Eu não estou indo muito rápido não, amém? Vocês estão comigo? Que bênção. Jesus foi transfigurado ali. Em um determinado momento, Jesus está lá e aparecem dois homens. E esses dois homens são Elias e Moisés. E eles aparecem ali juntamente com Jesus e começam a falar daquilo que haveria de acontecer com Jesus. E ali estão três discípulos e os discípulos estão olhando aqueles homens. É interessante que em determinado momento Pedro olha e diz o seguinte para Jesus, olha, nós deveríamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Jesus disse que ele não estava entendendo nada, enfim. Mas algo interessante aqui é que eles se conhecem. Isso nós vemos lá no rico e no mendigo, porque o rico conhecia Abraão, reconheceu o mendigo.
Nós vemos aqui agora os discípulos reconhecendo quem é Moisés e quem é Elias. E deixa eu te dizer, queridos, nós estamos falando de um tempo completamente diferente do que nós temos hoje. Hoje eu posso olhar um álbum de fotografia e reconhecer as pessoas, falar, ah, olha, esse aqui foi fulano de tal, olha, esse aqui, ah, já sei quem é esse aqui. Eu entro na internet, eu olho num livro, eu tenho figuras, eu tenho imagem das pessoas. Mas nós estamos falando de um momento em que não se tinha imagem nenhuma. A única forma de eles saberem quem eram aquelas pessoas, é que as pessoas se tornam reconhecíveis. Como assim? Irmãos, nós não estamos falando de algo desse mundo. Nós estamos falando de algo celestial. Sabe? Eu não vou precisar chegar no céu e encontrar uma pessoa e falar, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ô, Rodrigo, pô, que legal te encontrar. Eu não vou precisar fazer isso. Eu vou poder olhar e falar, ô, Késio, pô, cara, que legal. Bom te... As coisas, elas são autorreconhecíveis. A ideia que a palavra de Deus nos dá, a ideia que inclusive muitos teólogos afirmam é essa, que nós vamos simplesmente reconhecer todas as pessoas, seremos todos reconhecidos porque somos todos transformados, estaremos todos transformados, estaremos todos dentro de um plano que vai além desse nosso plano carnal, estaremos todos diante do Senhor, aonde não haverá essa questão de você não reconhecer as pessoas, seremos todos reconhecidos. Isso é interessante, irmãos, porque algumas pessoas perguntam, e quanto aos que morreram ainda novinhos? E quanto aos que morreram bebês? E aqueles que morreram ainda em formação? E aqueles que morreram velhinhos? Eu me recordo da minha avó. A minha avó, ela era baixinha. E ela era um pouco corcunda. Bem corcunda, tadinha. E ela vivia assim, olhando meio que para baixo, baixinha, já morreu velhinha. Será que ela vai estar como eu lembro dela? Será que quando eu chegar lá em cima eu vou olhar e vou falar, cadê minha avó? Ah, eu amava tanto a minha avó. Amo a minha avó. Poxa, eu queria tanto revê-la. Cadê ela? Cadê? Quem será? Não acho que não é você. Não, queridos. Porque nós seremos reconhecidos. Nós todos poderemos nos reconhecer. E quanto à forma? E quanto aos bebês? Existe um grupo de teólogos que diz o seguinte, que eu acho muito interessante. E eu diria que esse, para mim, é o meu ponto também. Ele diz o seguinte, que todos teremos a estatura perfeita. Adão, quando foi criado, ele não foi criado bebezinho e depois cresceu. Adão, quando foi criado, ele foi criado na estatura de varão perfeito. Assim como Eva foi criada na estatura de varã perfeita. A ideia, queridos, é que o nosso corpo físico, e não importa o momento do nosso corpo físico em que nós venhamos a morrer, ou as pessoas que morreram, não importa. No céu, nós teremos a estatura perfeita. E isso é muito interessante. É isso? É batata? Vai. Como eu disse, Deus nos dá uma visão, mas Ele não nos diz detalhadamente o que é. O que nós podemos então nos apegar e entender é que as pessoas que estão hoje no paraíso, não no seio de Abraão, mas estão no paraíso, elas estão conscientes, elas falam, elas se reconhecem, e elas estão muito mais vivas porque elas estão com alegrias abundantes, fartura de alegrias, e elas estão com delícias perpétuas. Eu te garanto uma coisa, elas estão em algo muito, muito melhor do que nós podemos viver nesse mundo. Isso eu posso te garantir. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que haverá ressurreição, e o texto continua. O texto diz o seguinte lá, capítulo 4, versículo 17 de Tessalonicenses, diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos a primeira etapa, que é a ressurreição dos mortos. Os mortos precisam ressuscitar, e depois, para juntos sermos arrebatados. Agora, algumas pessoas talvez pensem, puxa, mas é uma coisa que não tem muita lógica. Por quê? Porque se eles já estão no céu,
Por que eles têm que descer, ressuscitar e voltar para o céu? Eles já não estão no céu? Eles já não estão lá, vivendo as abundantes, a fartura de alegrias, as delícias perpétuas? Por que eles precisam voltar para a terra, ressuscitar, para depois serem levados para o céu? Por uma simples questão. Dê uma olhadinha comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Versículo 50 diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que precisamos? Por que eles precisam ressuscitar? Por que nós precisamos ser transformados quando seremos transformados no arrebatamento? Por que essas coisas precisam acontecer? Por um simples motivo. Porque a carne e o sangue, ou esse nosso corpo corruptível, não pode herdar o reino dos céus. Porque a nossa carne pecadora desse corpo caído não pode herdar o reino dos céus. Porque nós, como estamos, não podemos herdar o reino dos céus. Por isso, todos nós seremos transformados. Nossos corpos serão glorificados. Assim como Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, assim todo cristão, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que se rendeu a Ele como Filho de Deus, que o tem como Salvador, será transformado. Transformados seremos. É o que diz o texto. E é por isso que eles precisam primeiro ressuscitar. Para que eles passem por essa transformação, para entrarmos então no reino dos céus. E aí nós encontramos esse momento glorioso, que é o que diz o seguinte, que juntamente com eles, aí no versículo 17, juntamente com eles, vou ler desde o começo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ai, que delícia! Que momento abençoado. Está lá no fundo a mãe desse garotinho aí, viu? Está aprontando na salinha, né? Ah, garoto. Que momento abençoado. Porque nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitarem. Irmãos, seremos arrebatados para quê? A palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o nosso Deus. Sabe, todas as ceias, quando nós levantamos a taça e falamos que nós almejamos o dia em que o nosso rei levantará a taça e nós estaremos lá diante dele e junto com ele nós vamos cantar e dizer santo, santo, santo. É esse momento. É o momento em que o noivo, Jesus, se encontra com a noiva, nós. É o momento em que o Salvador se encontra com aqueles que foram salvos. É o momento que o cabeça se encontra com o seu corpo. É o momento que o pai encontra com seus filhos. É o momento em que o Senhor Jesus Cristo vai estar diante dos nossos olhos. E nós vamos contemplar o nosso Deus. E o nosso Deus estará nos recebendo com todo aquele amor e aquele carinho. E tudo aquilo que Ele é. E nós estaremos diante dEle. Não existe melhor momento para os cristãos. Não existe um momento mais esperado, que deve ser mais almejado do que esse. O momento em que vamos estar diante do nosso Rei. Isso acontece lá em cima. Mas tem mais uma coisa que acontece lá em cima. Lá em cima existe algo chamado julgamento de Cristo. A entrega das recompensas, a entrega dos galardões. Sabe, irmãos, o julgamento de Cristo nada tem a ver com os seus pecados. Seus pecados foram julgados por Deus na cruz do Calvário, ponto final. Se você está lá, se você está no julgamento de Cristo, você já é salvo. Não tem nada a ver com a salvação. Estar no julgamento de Cristo tem a ver com recompensas. Algumas pessoas podem dizer, não, a recompensa para mim já está no céu. É verdade, não existe melhor recompensa que essa. Mas Deus é tão maravilhoso, que fora te dar
a eternidade com as delícias perpétuas, as alegrias, fartura de alegrias e todas essas coisas, Ele ainda nos dá recompensa ou os galardões. Deixa eu dar um exemplo bem assim, prático e fácil de entender do que seria, porque a palavra de Deus diz o seguinte, anote aí para você ler em casa. Eu vou ler, vamos ler aquele texto que eu havia dito, vai? Rapidamente aqui, 2 Coríntios 5:10. Eu já tinha falado desse texto, então agora tem que ler, né? 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a respeito daquilo que fizemos, ou bem ou mal. E quando nós olhamos, e aí agora você anote, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, nós vemos que as nossas obras, que Deus julgará nossas obras pelo fogo. A ideia é mais ou menos o seguinte: se a sua obra for aquilo que você fez, a sua atitude, ela for com o coração, ela permanecerá. Se ela não foi com o coração, ela queimará. É mais ou menos assim. Você veio aqui na igreja hoje. Aí tivemos um momento dos dízimos e das ofertas. Falar com dinheiro, mexer com dinheiro é sempre complicado. Esse negócio de dinheiro é difícil. Mas, rapaz, eu estava precisando de uma bênção de Deus aí. Então é o seguinte, eu abri na hora que eu falei ali, você abriu a sua carteira e você falou, eu acho que eu vou pegar essa nota, é a maior. Mas você pega aquela nota dizendo, Deus, o Senhor está vendo essa nota que eu estou pegando? Eu não estou pegando nem essa, nem essa. Eu estou pegando a maior. Como diz o Júnior, a melhor. É isso, né, Júnior? Estou pegando a melhor. E aí você coloca naquele envelope e as coisas até grudam, né? Na mão, parece que não quer ir, mas você vai. Então, em toda essa caminhada que você vem caminhando, você vem orando. Uma oração sincera e verdadeira, pura. E você vem dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu estou dando a melhor, mas é o seguinte, Pai, essa semana eu tenho um compromisso. O Senhor conhece meu compromisso, o Senhor conhece aquilo que eu tenho que fazer. Deus, o Senhor sabe a minha dificuldade, o Senhor sabe que não é fácil dar isso. Deus, então, em nome de Jesus, agora eu vou colocar essa nota aqui dentro. Mas em nome de Jesus, eu quero que o Senhor coloque 10 vezes mais na minha mão essa semana. 10 vezes mais, 10 vezes mais e coloca. Acredite, isso é normal para as pessoas fazerem isso. Espero que aqui ninguém tenha feito. Não, ninguém fez. Na Bíblia ninguém faz, né, Jô? Fica tranquilo. Sabe o que vai acontecer? Um dia você vai chegar lá no céu, diante do tribunal de Cristo. E aí Deus vai falar, olha, agora nós vamos julgar as suas obras. E aí você vai se lembrar. Teve aquele dia lá, que eu dei a maior e a melhor nota. Senhor, dá uma olhadinha aí. Eu fiz uma coisa bem legal um dia lá na igreja. Eu peguei a melhor nota que eu tinha e eu coloquei. E Deus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você e falar, claro, vamos julgar. Vamos colocar no fogo. Se queimar como palha, madeira e feno, quer dizer que a atitude do seu coração foi a atitude errada. E você não vai receber galardão nenhum por isso. Se passar pelo fogo, é prata, ouro ou pedras preciosas. O que seria passar pelo fogo? Senhor, olha o seguinte, eu estou duro mesmo. Não tenho, eu amo tanto a sua causa que eu vou, Senhor, está aqui. Se o Senhor me devolver, não importa. Eu estou fazendo isso porque eu amo a tua causa. Eu posso continuar duro na semana que vem, na outra, não tem problema. O que eu quero fazer é abençoar a tua causa, porque isso é prata, isso é ouro, isso é pedras preciosas. A mesma coisa com as suas atitudes, com o seu trabalho, com o seu serviço, com aquilo que você faz para as pessoas, para o seu próximo. Seja um sorriso. Tem gente que dá um sorriso amarelo, falso, e quer ganhar o galardão por isso. Negativo, vai ser queimado. Vai ser queimado como palha. Isso não é galardão. Queridos, as bodas nos reservam coroas. As bodas nos reservam galardões. E se você quiser saber mais sobre isso, só vir na quarta-feira, você vai ter mais entendimento. Nós não temos mais tempo hoje.
Mas o que eu quero te dizer é que as suas atitudes hoje, elas serão sim julgadas lá na frente. As suas atitudes de hoje, elas serão sim recompensadas lá na frente. Vale a pena servir o Senhor de coração. Vale a pena fazer as coisas com toda aquela atitude verdadeira. Vale a pena se envolver. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena amar a Deus de todo o coração. Eu gosto muito, muito, de subir em lugares altos, montes, serra. Toda vez que eu estou descendo ali a Serra de Bertioga, eu gosto de dar uma paradinha para olhar aquele vale, a cachoeira. Ou então quando a estrada mostra o oceano, eu gosto tanto, sempre estico o olho para lá. Quando eu estou descendo a Serra de Mogi, eu sempre olho para a cidade. Fui várias vezes ali no Pico do Urubu para ficar sentado ali olhando a cidade. Sabe, irmãos, quando você está do alto de um monte e você olha, você não vê os detalhes. Você não vê os detalhes. Você não vê o rosto das pessoas que estão lá. Você não vê o que as pessoas estão dizendo. Eu não posso ver direito o nome. Eu não consigo ver o que elas estão fazendo. Eu não consigo ver nada, mas o que eu consigo ver é que é uma cidade gostosa. Passa um riacho e isso me dá um desejo de estar lá, de ir até lá. Nós estamos nesse mês subindo no Monte das Profecias Bíblicas. Deus não nos dá uma visão apurada das coisas que tem lá. Ele não nos dá uma visão assim completa para que você saiba exatamente os detalhes e mínimos detalhes e possa dizer os mínimos detalhes. Não. Mas Deus nos permite subir no alto desse monte bíblico e olhar. Olha, eu posso ver que o meu Deus está lá. O meu Senhor, Ele está lá. Existe alegria, existe delícias. As pessoas que eu amo, elas estão lá. Provavelmente, porque elas aceitaram Jesus, elas estão lá. Olha, Deus tem nos preparado algo tão gostoso. Eu não consigo ver ao certo. Eu não vejo a cor direito. Eu não consigo ver o que tem. Eu não consigo ver ao certo o que tem preparado para mim. Mas o que eu posso ver é suficiente para saber, eu quero estar lá. Vale a pena viver uma vida cristã, vale a pena aceitar Jesus, vale a pena viver com Cristo, porque o que eu olho do alto desse monte, e não é o detalhe, mas o que eu olho é suficiente para encher o meu coração. E o pessoal do louvor, se quiser já tomar o lugar lá, já é o fim. Não, talvez até o fim. Que Jesus volte agora, é o fim de fim. E aleluia! Eu vi um só aleluia. Mas vários améns. Irmãos, suba no alto desse monte. Olhe comigo. Olhe comigo, olhe comigo. Lá existem delícias perpétuas. Lá existe abundância de alegria. Lá existe vida abundante. Lá existe segurança. E eu posso olhar daqui que não existe dor, não existe lágrima, não existe morte, não existe absolutamente nada disso. A morte não é um vilão, não. Para os cristãos, não. Para quem não recebeu a Jesus como Salvador, talvez, porque a morte sela o destino. Se não aceitou Jesus, esquece, daqui para frente não tem mais o que fazer. Depois da morte, acabou. Mas para os cristãos não. É só o começo de todas as delícias que Deus tem nos preparado em Cristo Jesus. Isso nos consola, porque nós olhamos e vemos que as pessoas que nós amamos, que nos deixaram, se nos deixaram com Cristo, e nós temos essa esperança, que no último segundo, no último fôlego, a pessoa olhou e disse sim, sim Jesus. Nós temos o consolo que elas estão muito, 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 muito melhor do que nós estamos aqui. Nós temos a motivação de viver a vida para Cristo, porque nós sabemos que Ele tem nos preparado grandes coisas. Isso acaba com a ansiedade do nosso coração, quando pensamos na morte.